vamos dar aí uma entrada nesse assunto sobre as melhores práticas de senhas, né? Tanto para o mundo corporativo, mas também para o nosso dia a dia, como, como pessoa física, né? Os acessos que nós temos e tudo mais. Eu atuo aqui na Red Belt como consultor de segurança em nuvem, então eu vou começar aqui a apresentação com vocês. Qualquer dúvida podem mandar no chat e eu vou olhando aqui e respondendo conforme vocês forem enviando as dúvidas. Bom, segundo uma pesquisa, né, que foi realizada aí pela Verizon, um relatório de investigação de violação de dados, foi constatado que cerca de 81% das violações que ocorreram utilizaram senhas roubadas ou senhas fracas, tá? Isso é algo muito preocupante, pois esse é um dos maiores riscos, né, de segurança aí dos nossos dados. E o fato de utilizarmos senhas fracas ou até mesmo repetir a mesma senha em vários serviços, né, isso abre uma grande brecha para caso a base de dados de algum serviço vaze, possam ter acesso a todos os outros serviços, consequentemente, com esse vazamento. Porque uma das principais coisas que eles fazem é, vazou uma senha, eles vão, além de tentar acesso naquele serviço, eles também vão tentar acessar outros serviços que vocês tenham conta, né? Então, isso é algo bem perigoso de se fazer. Continuando, falando um pouco mais sobre essa pesquisa em si, cerca de 83% das pessoas estudadas, elas admitiram que repetem a mesma senha em diversos serviços na internet, tá? Então aí vale uma reflexão para o pessoal que está aí assistindo. Vocês já pararam para pensar se vocês também não estão cometendo esse mesmo erro? Que às vezes pela facilidade, pela praticidade ali de criar um acesso, de não ter que ficar anotando sempre as credenciais, às vezes o pessoal costuma colocar a mesma senha para vários serviços, Facebook, Instagram, Twitter, às vezes até a mesma senha que utiliza no serviço corporativo. Então, fica essa reflexão, se vocês utilizam, né, se vocês cometem este erro também, e caso sim, eu recomendo vocês a começar a repensar e talvez trocar essas senhas com alguma das dicas aí que eu vou estar passando para vocês nos próximos slides. Bom, deixa eu falar um pouco sobre o porquê que as empresas, né, elas precisam ter políticas de senhas corporativas, né? Grande parte aí das violações, elas são feitas a partir de senhas corporativas legítimas, mas que são consideradas fracas, tá? E isso pode ser uma porta de entrada aí para uma infecção através de um ransomware, algo que tem se tornado muito comum nos últimos tempos e que aumentou ainda mais devido à pandemia, né? Porque com os colaboradores fora da empresa, trabalhando remotamente, perde-se o controle do perímetro ali onde os acessos estão sendo realizados. Na empresa, eles têm ali um firewall com application filter, vários outros filtros, e isso dá uma certa segurança, pois bloqueia-se muita coisa de acessos e tudo mais. Porém, com o pessoal trabalhando de casa, é complicado, porque não tem-se essa proteção, o cara vai estar na rede da casa dele e perde esse controle, né? Então, isso pode se tornar aí uma grande brecha para esse tipo de sequestro de dados, né? É muito importante também que as empresas reforcem, né, que os colaboradores acessem os dados corporativos apenas de locais seguros. Por exemplo, evitar aeroportos, cafés, hotéis, pois nem sempre, mas essas redes, elas comumente são infectadas, elas acabam sendo interceptadas aí por pessoas maliciosas, tá? Então, é uma dica aí também que fica para vocês. Evitem utilizar hotspots, internet de cafés, aeroportos, hotéis. Quase sempre essas redes vão estar sendo interceptadas e suas máquinas também podem ser comprometidas, acarretando aí num vazamento de dados ou até na infecção do equipamento.
as políticas de senhas corporativas, elas também envolvem algumas regras, né, que obrigatoriamente os usuários precisam seguir, né? Além de ser monitorado todos os acessos realizados, e a ideia de se ter uma política de senha é garantir o mínimo de segurança durante o acesso, né, aos sistemas e dispositivos corporativos. Bom, agora nós vamos entrar em alguns pontos, né, que são algumas dicas aí para que vocês possam se proteger de uma forma mais eficiente. A primeira delas é a criação de senhas fortes, né? Isso parece óbvio, mas muitas pessoas acabam criando senhas fáceis, né? Então, grande parte dos usuários, eles costumam ter esse hábito de utilizar senhas fracas, por exemplo, o nome da empresa, @123, trocar @123, coisas simples para facilitar a vida dele, mas que isso prejudica muito e pode abrir uma grande vulnerabilidade na questão da segurança da empresa e até mesmo dos seus acessos pessoais, né? O grande problema de se usar esse tipo de senha, por exemplo, trocar @123 ou o nome da empresa o ano, né, 2021, é que as pessoas, no momento que elas são obrigadas a alterar a senha, elas vão alterando somente o último dígito. Então, quando pedir a nova renovação, ela vai acabar colocando ali @2020, 2022, depois na próxima 2023 e assim sucessivamente. E isso não garante segurança nenhuma no quesito de proteção, tá? No entanto, né, isso pode causar aí grandes problemas, porque se a pessoa cria ali uma senha fácil, contendo, por exemplo, datas de nascimento, endereços, ou até outras informações pessoais do próprio usuário, do colaborador, isso pode facilmente ser descoberto ali pelos hackers com um mínimo de engenharia social, tá? Basta a pessoa utiliza ali data de nascimento, alguma coisa nesse sentido. Basta uma simples pesquisa no Facebook, por exemplo, para se descobrir a data de nascimento, ou então, antigamente tinha muito hábito do pessoal usar nome de cachorro, pet, né? Você entra no Facebook da pessoa, tá lá a foto do pet com o nome dele na descrição. Então, é legal evitar coisas que sejam facilmente descobertas e, de preferência, utilizar coisas que não tenham muito significado, que não tenham um padrão, tá? Para que seja dificultada aí a descoberta dessas senhas por criminosos. E o ideal, né, de senha é sempre utilizar aí senhas fortes, sem conter esses dados pessoais, para que no caso de um brute force aí seja bem mais complicado de se quebrar essa senha. E a empresa ela tendo aí outras políticas que nós vamos abordar aqui um pouco mais para frente, praticamente essa possibilidade de quebra de senha ela se torna quase impossível. Vamos passar aqui para o próximo slide. Utilização de caracteres diferentes, né? Essa é uma dica de ouro aí também. Como a gente citou aí no slide anterior, a técnica recomendada é variar o máximo possível a senha, né? Por exemplo, misturando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. E, de preferência, evitar a formação de palavras utilizando essas combinações. Então, isso vai dificultar muito a quebra de senha aí por parte dos invasores. Outra dica, não utilize a mesma senha em vários serviços, tá? Nós já falamos um pouquinho sobre esse assunto, né? Mas é um erro cometido aí por grande parte dos usuários, pois acaba sendo algo prático, ágil e fácil de lembrar a senha dos serviços que utilizamos. Porque basta um serviço ele ter a senha vazada, né? E todos os outros que você utiliza também vão ser comprometidos. Recentemente, a gente teve vários casos, né, de serviços que tiveram senhas vazadas. Se eu não me engano, um tempo atrás, o Dropbox e outros serviços também. Inclusive, se eu não me engano, o Google Chrome, se você por acaso salvar senhas nele, ele consegue consultar essas bases de vazamento de dados. E caso alguma de suas senhas que estejam salvas ali no browser seja identificada nessas listagens de senhas vazadas, o próprio browser ele traz um pop-up para você informando desse vazamento e sugerindo que você altere as suas senhas. Vamos passar aqui para o próximo slide.
troca periódica de senhas, né? Isso também é muito importante. A troca de senha periódica é uma prática aí recomendada pelo NIST e reforça, né, que as senhas corporativas elas sejam renovadas de tempo em tempo. É necessário aplicar essa regra aí para toda a organização, né, solicitando que essa senha ela seja alterada no período estabelecido pela empresa. Desse modo, né, que os usuários adquiram o hábito de trocar suas senhas com frequência e de forma automática, né, sem que seja necessário solicitá-los ou obrigá-los, né, evitando assim qualquer rastro, né, que possa permitir a entrada de desconhecidos. Então, isso é bem importante. Esse conceito em si, ele vem sendo quebrado aos poucos. A Microsoft, por exemplo, até onde eu sei, ela meio que deixou de utilizar esse método para a utilização do passwordless, né? Então, a questão de trocar a senha através da Microsoft, nos serviços da Microsoft, isso não ocorre mais, pois eles partem do conceito que quanto mais senhas o usuário trocar, mais, como eu posso dizer, mais vulnerável as senhas que ele criar vai se tornar, porque ele vai começar a fazer aquelas repetições, somente incrementando números no final. Na visão da Microsoft, pode se tornar um problema. Então, a Microsoft ela utiliza aí recursos como Microsoft Identity Protection e outros serviços para que a troca de senha, somado ali com MFA e outros serviços, seja solicitada somente caso o usuário ele esteja em risco, né, ou tenha sido comprometido, aí sim é solicitado uma troca de senha, mas não essa troca constante com uma regra, por exemplo, a cada 60 dias, 90 dias, por exemplo. Tá? Partindo aqui para o próximo slide, isso é algo muito importante, a utilização de cofres de senhas, né? Muitos usuários, eles têm o péssimo hábito de anotar suas senhas em cadernos, post-its, blocos de notas, OneNote, no que for. E isso abre uma grande brecha de exposição, né, desses acessos, pois qualquer um pode ter acesso de forma fácil ao conteúdo, né, comprometendo os acessos dele. Por exemplo, o cara está no escritório e ele cola post-its com as senhas no monitor. Pode parecer absurdo, mas eu já vi muito, isso acontecer muitas vezes. Trabalhando em indústrias, indo visitar clientes, muitas vezes os usuários inocentemente acabam colando suas senhas no post-it. Isso é uma grande falha, né? Uma grande vulnerabilidade, pois qualquer um ali que visite o ambiente, uma pessoa maliciosa, uma foto que seja tirada no ambiente de trabalho, pode expor essas senhas e comprometer toda uma empresa, dependendo dos privilégios ali que esse usuário tem no ambiente. Para evitar, né, esse tipo de problema, é recomendada a utilização de cofres de senhas, né? Existem vários cofres de senhas aí disponíveis na internet atualmente. Eu particularmente utilizo o KeePass. Então, toda a minha base de senha ela fica criptografada com uma chave que é configurada ali na instalação da base, e isso garante que somente eu possa ter acesso a essa base de dados, impedindo que qualquer pessoa que tenha acesso à minha máquina, sem a minha senha pessoal ali, ela não vá conseguir ter acesso às credenciais que eu possuo, né? Isso é muito importante. E também existem outros cofres de senhas com auditorias, né? Se eu não me engano, tem um da SolarWinds, eu não me lembro o nome agora, mas ele gera uma auditoria de quais usuários tiveram acesso àquela senha. Então, no caso de um colaborador aí que venha a se desligar da empresa, é possível auditar toda a base de credenciais que a empresa possui e descobrir quais que aquele usuário teve acesso para que seja solicitado uma troca de senha, né? Somente daquelas credenciais. E sem uma auditoria, de duas uma, ou a empresa ela não troca nenhuma senha e o cara sai da empresa e continua com todos os acessos, por mais que bloqueie a conta dele, ele sabe senhas de servidores, senhas de ambientes de cliente e tudo mais, ou a empresa ela vai ter um trabalho gigante de trocar aí todas as senhas de todos os clientes por não ter esse controle, né, de quais ambientes aquele colaborador ele teve
acesso antes da sua saída. Isso mesmo, Samuel, é o Passportal. É esse software mesmo. Então é muito importante a utilização de cofres de senhas aí no ambiente de vocês, até mesmo para uso pessoal, eu recomendo, porque quanto menos expostos vocês estiverem, mais seguros os acessos de vocês vão estar, seja pessoal, seja corporativo. Utilizar soluções de senhas, né, de administradores locais. Aqui no caso, eu vou trazer o exemplo para vocês do Microsoft Labs, que ele é um software, né, que gerencia senhas de administradores locais no ambiente corporativo. O Microsoft Labs, né, ele é uma ferramenta que as senhas dos administradores locais dos servidores ou estações de trabalhos permite que elas sejam trocadas de forma automática, evitando aquele problema que eu particularmente já vi muito no passado, onde todo o parque de computadores e servidores de uma empresa possuíam a mesma senha de administrador, tá? Então, no caso aí de uma enumeração de conta, de uma movimentação lateral, se um invasor ele descobrir essa senha, praticamente ele tem acesso a todo o parque e vai conseguir fazer essa movimentação lateral sem dificuldade nenhuma. Então, isso vai gerar um comprometimento do ambiente gigante aí, provavelmente a perda de dados, criptografia e tudo mais. Então, o conceito do LAPS é justamente evitar, né, que todos os dispositivos tenham a mesma senha de administrador e com o LAPS a gente consegue criar ali senhas aleatórias diferentes para cada conta de administrador local comum em todos os computadores do domínio, né? Então, os administradores do domínio, eles conseguem definir algumas configurações, como, por exemplo, quais usuários vão ter esse recurso ativo, quais devices, né, sejam servidores, em quais máquinas, e também quais grupos de usuários ali vão ter acesso, por exemplo, a ler essas senhas. Por exemplo, um grupo de Service Desk que faz um atendimento ali para o usuário final. Então, existe toda essa granularidade, né, em cima da ferramenta para que essas senhas elas sejam geradas de forma aleatória e também sejam trocadas de tempo em tempo de forma automática. Tá? Eu vou citar para vocês aqui algumas vantagens de se utilizar uma ferramenta como esta, né? No conceito de segurança. A gente vai ter senhas aí geradas de formas aleatórias e com um TTL, né, um tempo de vida. Isso também evita aí uma mitigação de ataques PTH, no caso pass the hash, né? Isso evita também armazenamento das credenciais feitas em atributos do AD, que podem ter ACLs granulares, por exemplo. Isso também vai evitar aí o transporte, né, de credenciais utilizando o protocolo Kerberos. Agora falando um pouco sobre gerenciamento, né, isso facilita também a questão de gerenciamento de tempo, né, na questão de ter que trocar sempre essa senha, criar ali uma rotina na empresa para que os administradores troquem essas senhas de tempo em tempo, então isso vai começar a ser feito de forma automática. A possibilidade de forçar o reset da senha local via AD, isso também é um grande facilitador, pois isso evita que seja necessário entrar em máquina por máquina para que seja alterada essa senha de administrador local. A proteção contra a deleção de conta de computador também é um ponto uma vantagem aí de se utilizar esse tipo de recurso. E no caso do LAPS também ele possui semi-deletes, né, via GUI e PowerShell, para gerenciamento facilitado. Então você consegue fazer tudo via linha de comando, não necessariamente você vai precisar mexer ali com uma interface. E também ele possui uma implantação consideravelmente simples, seguindo ali os procedimentos oficiais da Microsoft. Partindo aqui para o próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre implantação, né, de sistemas de bloqueios de contas.
Então, esse é um outro método aí importante para se utilizar em ambientes corporativos. E são políticas aí de bloqueios de senhas, por exemplo, por excesso de tentativas. Isso pode, por exemplo, evitar um brute force, onde o cara ele vai ficar tentando inúmeras vezes a descoberta de uma senha, e com uma política aí de excesso de tentativas, pode-se bloquear a credencial daquele usuário. Então, isso vai impedir ali que o brute force seja feito com sucesso. E, caso alguém tente entrar, por exemplo, no mesmo sistema diversas vezes, seja um Microsoft 365 ou qualquer outro sistema aí que vocês utilizem, essa conta em questão ela vai ser bloqueada após algumas tentativas e conforme a política for configurada, né? Por exemplo, vocês podem colocar para esse acesso, por exemplo, ser bloqueado após 5 tentativas, 10 tentativas. Tudo isso vai ser definido internamente pela empresa, com as políticas definidas pelo time de segurança, de forma que se encaixe melhor na realidade ali de cada organização. No Microsoft 365, por exemplo, né, é possível que seja configurado políticas de acesso condicional, por exemplo, para garantir, né, que os acessos sejam permitidos somente de IPs reconhecidos. Então, por exemplo, você pode permitir que seja acessado o ambiente do Microsoft 365 apenas dos IPs dos escritórios, das filiais, e também os IPs de VPN, é uma possibilidade. Então, isso você começa a criar aí proteções a mais para que seja impedido, né, a tentativa de invasão, vazamento de dados, além do acesso condicional, né, que é possível criar esse tipo de política e várias outras. Também existem aí as políticas de risco de usuários e também riscos de entradas, né? O que isso significa? A própria inteligência ali da Microsoft, baseado também nas políticas que você criar, ela vai analisar vários aspectos da tentativa de conexão daquele usuário, por exemplo, o IP, ele vai verificar se o IP que está sendo utilizado ele não é um IP malicioso, um IP que já esteja em blacklist por algum motivo. Ele vai analisar se o usuário ele atendeu ali vários requisitos. Então, isso pode também explicitar uma troca de senha caso o usuário ele esteja com uma pontuação muito baixa e a Microsoft entenda que isso possa ser um vazamento de senha, um vazamento de credencial, tá? Então, além de também permitir ali o login, além, né, de tudo isso que eu falei, a Microsoft ela também permite que vocês restringam o login apenas nos dispositivos da empresa, né? Por exemplo, que possuam um status híbrido, ou seja, que eles estejam criados no Active Directory da empresa e sincronizado ali com o Azure Active Directory através do Azure AD Connect. Isso hoje em dia é muito utilizado porque várias empresas, por exemplo, não querem que o colaborador ele acesse o e-mail corporativo através, por exemplo, do notebook pessoal dele. Não tem controle, não tem como ter um controle do dispositivo pessoal do colaborador na questão de antivírus, se ele está infectado por algum malware, alguma coisa desse tipo. E isso pode muito bem se espalhar ali para o OneDrive, o SharePoint. Então, é possível criar esse tipo de restrição para que os acessos corporativos sejam feitos somente de dispositivos corporativos, tá? Então, existem aí várias formas de proteger essa camada de identidade para evitar problemas mais graves aí para as empresas. Agora, falando um pouco sobre conscientização, né? Por mais que a gente tenha N ferramentas de proteção, o elo mais fraco da corrente sempre vai ser o usuário. Então, a conscientização, né, dos usuários nas empresas, ele acaba se tornando um pilar muito importante nesse processo todo de proteção. Não basta a empresa aí ela ter as melhores ferramentas de mercado, se o colaborador ele não estiver bem instruído, né? Por exemplo, do que é um spam, do que é um phishing, um malware, um ransomware. Então, se ele não tiver esse conhecimento, ele vai acabar
clicando inocentemente em um anexo indesejável, em um link malicioso, que infelizmente hoje em dia as empresas recebem todos os dias, né? Um exemplo que eu sempre dou, coisas que eu mesmo já presenciei, departamentos fiscais recebem muitas notas fiscais em XML, por exemplo. Normalmente, quando são coisas falsas, o pessoal não manda um anexo. Eles colocam um link, .xml, mas se você passar o mouse em cima, por exemplo, ele aponta para um site totalmente aleatório. Então, é fazer essa instrução, né? Esse ensinamento básico de análise ali para o usuário, para que ele consiga ter o mínimo embasamento para desconfiar de qualquer coisa ali que ele não reconheça ou que ele ache estranho, né? Esse tipo de e-mails, né, normalmente eles se parecem cada vez mais, né? Os hackers vão se evoluindo e cada vez mais eles estão parecendo realmente conteúdos verídicos. Eu já vi casos também, por exemplo, de e-mails falsos com cara de algum serviço, informando, por exemplo, que eu preciso alterar minha senha, e-mails falsos, por exemplo, do SharePoint, dizendo que alguém compartilhou um arquivo comigo, ou então até mesmo e-mails de agências bancárias, né, falando que você precisa trocar sua senha para você clicar, inserir ali a sua conta, a sua senha, para que seja feita uma troca dessa credencial, pois senão o seu usuário vai ser bloqueado. Se o usuário não tiver o mínimo de instrução, ele vai acabar clicando, vai acabar gerando um comprometimento ali das informações e, dependendo da situação, até mesmo prejuízos financeiros para ele. Então, é muito importante que as empresas elas invistam, né, em treinamentos aí de conscientização e que realizem, né, envios de simulação de phishing para educar os colaboradores com conteúdos informativos, os ensinando aí a desconfiar de anexos, a verificar coisas básicas como a URL, né, de um link recebido, se essa URL, por exemplo, condiz com o conteúdo informado no e-mail, tá? Uma outra prática que é muito comum, eles criarem domínios homônimos, né, que seriam domínios parecidos. Às vezes o pessoal coloca uma letra a mais ali no meio, de forma que passe perceptível por quem está lendo aquele e-mail. Então, é muito importante que se tome cuidado com esse tipo de e-mail, né? Então, é muito importante a conscientização dos colaboradores finais ali da empresa nesse sentido. Falando agora um pouco sobre softwares de monitoramento, né? Isso é muito essencial também para ter o controle dos registros dos acessos aos sistemas, por exemplo, de quais usuários possuem acessos privilegiados, monitoramentos de risco de usuários, etc. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, né? O Azure Active Directory. Ele nos permite hoje ter aí todo esse controle de forma simples, por exemplo, tendo acesso aos logs de acesso de todos os usuários. A gente tem toda a auditoria de quais acessos ele fez, os horários, por qual aplicação foi feita aquele login, de qual país, se obteve êxito ou não, se ele passou por alguma política de acesso condicional e foi aprovado ou não. Então, existe todo esse controle, né, do login de todas as contas de usuário, além de também permitir que tenha esse controle de quais colaboradores possuam ou não acessos privilegiados. Então, por exemplo, vocês podem configurar aí políticas mais restritas para colaboradores que possuam, por exemplo, um acesso diferenciado, uma role, por exemplo, de Global Admin, um Team Administrator. Então, vocês podem criar políticas granulares para cada tipo de acesso. Então, um usuário final, por exemplo, talvez ele não precise estar conectado na VPN para acessar um painel. Já um usuário aí com acesso privilegiado, qualquer tipo de role administrativa, vocês podem obrigar que o acesso dele, por exemplo, seja através da VPN. Então, isso vai bater numa política de acesso condicional, por exemplo, e vai restringir o acesso dele enquanto a conexão não vier ali do range de IP da VPN da empresa. Então, dá para se granularizar bem e ter um controle, né, um monitoramento dessas políticas e também dos acessos dos usuários. Vamos falar aqui um pouco sobre MFA, né? Algo muito falado ultimamente, mas que muitas pessoas ainda não utilizam. O MFA, ele
ele garante aí uma camada a mais de proteção, né, para os usuários, pois num cenário onde a credencial desse colaborador vaze, mesmo que o invasor ele tenha acesso a essa credencial, né, o vazamento de senha, ele não vai conseguir ter acesso ao ambiente, porque vai ser solicitada ali no dispositivo móvel daquele colaborador um segundo fator de autenticação, né? Seja ele um pop-up para ele aprovar, seja um SMS, uma ligação telefônica. Existem várias formas aí de autenticar o serviço de MFA. O mais recomendado é sempre por aplicativos, né? Por exemplo, o Microsoft Authenticator, porque assim, num cenário onde o usuário, por exemplo, ele teve o celular dele furtado, né? Normalmente as pessoas elas deixam notificações aparecendo na tela de bloqueio e ligações também é possível normalmente atender mesmo com a tela bloqueada. Então, num cenário onde aí a pessoa tenha tido o seu telefone furtado e foi comprometido também, por exemplo, o notebook, e estão tentando um acesso, se a pessoa utilizar somente a SMS, o cara vai colocar lá o login, vai apitar na tela do celular e ele vai ter acesso, mesmo sem ter a senha do telefone, ao código de desbloqueio daquela conta. Ligação telefônica é a mesma coisa. Vai tocar, o cara vai atender, vai ouvir o código e vai apertar jogo da VL e vai liberar o acesso. O mais seguro, nesse caso, seria a utilização de aplicativos. Num cenário onde a empresa ela tem políticas de conformidade e vai exigir que a pessoa ela utilize senhas de tela, bloqueio de tela no telefone. Então, mesmo que o device seja furtado, o invasor ele não vai ter acesso ao conteúdo. Então, ele não vai conseguir, por exemplo, acessar, desbloquear o telefone, acessar o Microsoft Authenticator para aprovar aquele acesso. Então, esse é o método mais recomendado. Claro que pode se colocar, por exemplo, um telefone móvel, talvez como um segundo método, um terceiro método, né, de autenticação, caso o usuário ele esteja sem internet, alguma coisa nesse sentido, mas é sempre bom pesar aí esses pontos para que não abra falhas e vulnerabilidades no sentido da credencial do colaborador. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns métodos, né, de autenticação moderna que estão disponíveis hoje aí no mercado, para trazer essa camada a mais de proteção aí para as empresas. Bom, aqui nós vamos citar 4 delas, tá? Existem algumas outras, porém, vou citar aqui as principais que são utilizadas hoje, principalmente no conceito Microsoft. Uma delas é o Windows Hello. Ele permite aí que os colaboradores que utilizem, por exemplo, o Windows 10, substituam, né, a senha de acesso ao dispositivo por um PIN, né? O que isso significa? Isso garante que em caso de vazamento, por exemplo, a credencial em si não seja comprometida, pois o PIN ele é válido somente para aquele dispositivo. Então, a partir do momento que a gente configura ali o Windows Hello com um PIN, o usuário ele não vai mais logar no notebook, por exemplo, com a senha normal dele do e-mail. Naquele dispositivo ele vai sempre utilizar o PIN dele, de 4, 6 dígitos numérico, por exemplo. Então, isso evita que a senha seja utilizada constantemente e que, sei lá, alguém possa visualizar ele digitando essa senha, ou que seja, por exemplo, interceptado através de um malware, por exemplo, de captura de digitação, coisas desse tipo. Então, cada dispositivo que o usuário configurar um PIN, ela vai ser única para aquele device. Então, com esse PIN, por exemplo, o cara não consegue logar no painel do Microsoft 365. Ele é válido somente para desbloqueio daquele device. Também temos aí a biometria, que ela também pode ser configurada aí através do Windows Hello, né? Em dispositivos que já possuam um leitor de biometria acoplado no notebook. E por se tratar de um fator biológico, né, é muito difícil de ser burlado a questão da impressão digital. Então, é possível também configurar esses métodos de autenticação no Windows 10, né? E ele funciona praticamente da mesma forma que o PIN citado anteriormente no Windows Hello, tá? Eu não me recordo agora, mas acho que na configuração da biometria ele também pede a criação de um PIN, caso a leitura da biometria ela
por algum motivo não seja possível de ser realizada, tá? Partindo aqui para outros dois métodos, né? Existem ainda, esse é um conceito um pouco antigo, mas ainda é utilizado por algumas empresas, que são as questões dos tokens, que são pequenos objetos, né, como se fossem chaveiros. Eles são bem simples de se utilizar, né? Normalmente você vai colocar ali junto com o seu chaveiro, alguma coisa nesse sentido, e ele precisa estar sempre com o usuário, pois sempre que ele for realizar algum tipo de acesso, vai ser solicitado a chave aleatória que está sendo exibida na tela desse chaveiro. Então, normalmente isso era muito utilizado no passado por bancos, né? Se não me engano, Bradesco e outras agências utilizavam isso. Então, no momento que você ia fazer o login, te pedia a chave que estava ali no painel e, sei lá, ela ficava ali disponível por 15, 30 segundos, aí ela ia trocando de forma aleatória, sempre sincronizada com a sua hash lá do ambiente, então as senhas elas sempre conseguiam ser validadas e identificadas se era a mesma que estava sendo exibida ali no display do chaveiro. Tá? E por último aqui, o login por reconhecimento facial, né? Também é um recurso aí do Windows 10. Além da segurança, né, propriamente dito, isso é algo que pode facilitar a vida dos usuários, por não ter que ficar digitando senhas, né? Então, hoje em dia, esse recurso está disponível para alguns notebooks, por exemplo, apenas, pois exige uma webcam, por exemplo, com algumas tecnologias que ainda não é tão consolidada no mercado, se não me engano é infravermelho, alguma coisa nesse sentido. Então, existem aí alguns modelos novos que já estão saindo com esse recurso, que são compatíveis com o Windows Hello, mas também existem webcams que são vendidas à parte, da Logitech e outras, que já possuem essa compatibilidade nativa e se vocês utilizarem no computador de vocês, vocês vão conseguir habilitar esse recurso. Então, basicamente, o login de vocês só vai ser liberado com a leitura facial ali do seu rosto, ou então a própria leitura da sua íris, que você vai conseguir acessar o seu dispositivo. Então, isso é uma camada a mais de segurança aí, que, por exemplo, a Microsoft ela disponibiliza no Windows 10, né, para que os usuários fiquem cada vez mais seguros. Se vocês tiverem interesse referente a essa questão do Windows Hello, no site da Microsoft tem uma lista com todos os modelos específicos aí compatíveis, né, para a utilização do Windows Hello. Por último aqui, nós vamos falar a respeito de blacklists de senhas comuns. Uma forma de que as empresas possuem aí de evitar aqueles padrões de senhas que nós citamos lá no começo da apresentação é a utilização nos ambientes corporativos, a utilização de blacklists de senhas, né? Listas de senhas banidas. Por exemplo, as empresas elas podem proibir que os usuários, por exemplo, criem senhas com nomes relacionados a empresas. Isso é algo bem comum de se utilizar, né? Como eu falei, nome da empresa, @123, nome da empresa, @2021, e outros padrões aí que o pessoal sempre vai criando para utilizar no dia a dia. Então, é possível criar aí blacklists, né, contendo, por exemplo, nomes de marcas, nomes de produtos, localizações, por exemplo, como a sede da empresa, termos internos específicos da empresa, também abreviações, né, que têm um significado específico ali para a organização. Então, a empresa com esse recurso, né, esse recurso que eu estou citando aqui, é um recurso do Azure, no Azure AD Security, no painel de Authentication Methods, na parte de Password Protection, né? Então, as empresas elas conseguem criar ali a sua base de senhas que elas não querem que os seus colaboradores utilizem. Não necessariamente eles precisam colocar toda a senha, o match totalmente da senha, mas eles conseguem colocar, por exemplo, trechos. Eu não quero que contenha, eu não quero que nenhuma senha comece com o nome da empresa, ou então com X caracteres. Então, por mais que a senha seja, a pessoa crie uma senha bem grande, se ele conter aquele trecho específico que foi inserido na blacklist, isso já vai ser bloqueado e o usuário não vai conseguir utilizar essa senha, né? E vai ser solicitado que ele crie uma nova, até que atenda a todos os requisitos da empresa, tá?
O detalhe é que essa funcionalidade ela permite o cadastro de até 1000 termos aí nessa blacklist, tá? Basicamente, eram esses pontos que eu queria passar com vocês aqui hoje. Vou abrir aqui para vocês, se vocês tiverem dúvidas ou algum ponto aí para acrescentar, fiquem à vontade. Bom, eu vi aqui uma dúvida aqui, acho que do José. Deixa eu puxar aqui só para tentar ver o nome. José Alves. Gostaria de saber qual seria a recomendação para quem tem sistema legado, onde esses sistemas não têm como integrar com AD. Como forçar uma política de senhas para esses sistemas? Bom, José, realmente isso, no meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que seja uma verdade absoluta, mas se ele não possui nenhuma integração com o Active Directory, por exemplo, eu vejo que isso precisaria talvez ser uma funcionalidade da ferramenta te permitindo fazer isso, tá? Uma das vantagens de quando se tem tudo integrado com o Active Directory é justamente ter esse controle, né? Das credenciais, a troca de senha e a utilização de acessos meio que únicos, né? Para vários serviços. Mas num caso de uma ferramenta legada, sem integração, por ser um login interno da aplicação, cara, eu acho que não vejo uma forma, tá? Precisaria mesmo entender o funcionamento da ferramenta para identificar se é possível ou não. Soluções corporativas para a proteção do AD, blackout de senha, por exemplo, sem ser o AD Premium. Sim, existe também essa possibilidade. Na questão do LAPS também é algo importante que as empresas podem estar configurando, tá? A Red Belt tem algum programa para conscientização de colaboradores em segurança da informação e LGPD? A Red Belt indica ou tem alguma ferramenta de gestão da LGPD como OneTrust, BeCompliance, etc. Renato, eu consigo te passar essas informações com mais precisão. Se você puder me mandar um e-mail com essa dúvida sua, eu consigo direcionar aqui internamente e te dar um retorno com mais certeza sobre essa sua dúvida, tá? Aqui no próximo slide tem o meu e-mail, tá? Se você puder me mandar essa sua dúvida e eu assim que acabar aqui eu receber o seu e-mail, eu faço esse questionamento aqui com o nosso time comercial e retorno para você essa informação assim que possível, tá? Só para não te falar nenhuma coisa errada aqui. Há serviços de teste de phishing como serviço ou apenas software? Se não, quais softwares mais indicados? No caso da Microsoft, tá? Dependendo do licenciamento que você tiver, você vai ter ali o Advanced ATP, se eu não me engano. Você vai ter a ferramenta, tá? De testes, de envios de phishing. Você vai ter vários tipos de testes para ser realizado, spear phishing e alguns outros não me veio à mente agora, tá? Mas é possível sim utilizar. Existem outras empresas aí no mercado também que fazem esse tipo de serviço. Não me recordo agora de cabeça o nome, mas se vocês quiserem também me mandar essa dúvida por e-mail, eu consigo pesquisar e passar para vocês algumas outras ferramentas. Se eu não me engano, acho que tem a FishNX também. Acho que eles fazem esse tipo de serviço. Você paga lá por mês e tem acesso à plataforma deles de educação, de envios de phishing para as empresas, tá? Isso foi o que me veio na mente agora, mas eu creio que exista mais ferramentas por aí. Informações de grande relevância para a nossa segurança corporativa, com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida? Qual o nome da plataforma de phishing? De cabeça que eu me lembro agora, a gente tem a da Microsoft, que é baseado no licenciamento, mas também tem a Phishing X, tá? Se vocês jogarem no Google aí, vocês vão encontrar. Então, essa foi essa que me vem na mente agora, mas acho que existem algumas outras aí também que fazem esse tipo de serviço para vocês. Vocês podem consultar
e comparar preços, né? Felipe, Opa! legal, muito obrigado pela apresentação. Tem só umas duas perguntas a mais aqui que tiveram na sessão Q&A. Uma que entrou como anônimo, perguntando qual é o melhor gerenciador de senha para os colaboradores, conta corporativa. Gerenciador de senhas. Não sei se a pessoa se referiu ali ao cofre de senhas. Acredito. Eu entendo que sim. Assim, grátis, né? Um aplicativo gratuito. Eu recomendaria o KeePass. Ele pode ser baixado no próprio site e feitas as configurações. Porém, essa base de senhas ela vai ser individual de cada usuário, tá? Existem aí ferramentas pagas, como o SolarWinds Passportal, que o Samuel citou aí anteriormente no chat, que ele permite criar aí um cofre de senhas corporativo, onde ele vai ser compartilhado com toda a empresa, vai ser permitido, por exemplo, criar grupos de segurança, uma granularidade ali, uma maior segurança, né, de qual, por exemplo, um time ele pode ter acesso somente a clientes que eles atendam, ele não vai ter acesso a todas as senhas de todos os clientes da empresa. Isso já protege um pouco mais a questão das credenciais. Então, é possível criar essa separação e dar permissões por containers ali de senhas, né, a nível de usuário. Porém, isso já se torna uma ferramenta paga, mas de início ali para o usuário não manter as suas coisas num post-it, num caderno, o KeePass ele já atenderia perfeitamente a necessidade do usuário final ali, né? Legal. E tem mais uma aqui também, entrou como anônimo também. Para empresas que trabalham com o G Suite, como ter o gerenciamento dos computadores? Como aplicar política de senhas? Esse foi a pergunta anônima ou foi de algum Ela entrou como anônimo também. anônima? Tá. Essa informação eu não vou ter aqui fácil, tá? Aqui na Red Belt, o nosso maior foco hoje é a Microsoft, porém a gente está analisando aí algumas coisas para começar talvez trabalhar com o Google também. Não sei se a pessoa ainda está aí no chat, mas se ela puder me mandar essa dúvida por e-mail, eu consigo fazer aqui uma pesquisa e retornar essa informação com mais certeza aí para ele, que como não é algo que a gente utiliza ali no dia a dia, eu não tenho essa informação de bate-pronto aqui para passar para vocês, tá? Mas o Fernando ele falou aqui no chat, né, que existe algo similar ao AD, que você pode configurar aí prazos para expirar, a complexidade e a não reutilização de senhas, né? Então existem algumas ferramentas, não sei te dizer aqui agora se ela possui todos os recursos que um Active Directory somado com um Microsoft 365 integrado ali com o Azure AD, se ele vai ter todos esses recursos, mas fica aberto aí se você quiser me mandar a sua dúvida por e-mail, vou pesquisar aí com prazer e te retornar a resposta aí o mais rápido possível. Eu quero agradecer a presença de todos, aí você, Felipe, também a todos que estiveram presentes nessa live. Lembrando que o webinar será publicado em breve nesses canais que estão aí, estão sendo mostrados pelo Felipe, principalmente no YouTube, e em outros canais para vocês poderem acompanhar todo tipo de conteúdo que a Red Belt gera aí para o seu público. Tá? Agradeço mais uma vez a presença. Caso ninguém tenha alguma dúvida, nós ficaremos aqui à disposição através do e-mail do Felipe e através dos canais de comunicação da Red Belt. Obrigado, pessoal.